Queridos irmãos e irmãs, eu queria só explicar um pouquinho quem são os catecúmenos e quem são os iniciandos. Os catecúmenos são jovens, adultos, que ainda não receberam nem o sacramento da igreja. E no sábado santo, eles serão batizados, receberão a primeira Eucaristia e serão crismados. Pode ser que muitos irmãos nossos estejam nessa situação. Os iniciandos são aqueles que ainda faltam 2 ou apenas um sacramento. 2 seriam: ainda não receberam a Eucaristia e, consequentemente, não foram confirmados. E aqueles que já receberam o batismo, a Eucaristia, mas falta a confirmação na fé. Aqui é bom a gente dar uma catequese bem clara. A crisma não é confirmação do batismo. A crisma é confirmação da sua fé. É você dizer que você deseja ardentemente, convictamente, a participar e ser membro da Igreja de Cristo. Então, mais uma vez eu apoio vocês. Daqui em diante desse tempo da Quaresma, nós vamos passar por aquilo que a igreja chama de escrutínios. Vamos fazer algumas celebrações, alguns ritos, em vista daquilo que vocês vão receber, os sacramentos. Sejam bem-vindos e perseverem. Uma vez que vocês disseram que gostariam de servir a Cristo, perseverem. Para vocês e para todo o povo de Deus, eu chamo a atenção sobre o tempo que nós estamos vivendo. A gente tem que tomar cuidado. Não é que chegou a Quaresma, a gente vai ligar uma chave. Não. O tempo da Quaresma, como o próprio Paulo vai nos dizer, é um tempo favorável. É um tempo que Deus está a nosso favor. Por que, Pai? Deus está a nosso favor. Para que nós vivenciemos, testemunhemos a nossa fé através de uma mudança de vida, que nós chamamos de conversão. Eu creio, queridos irmãos, pode ser que entre nós tenha pessoas que já estão preparadas para ir para o céu. Mas alguém vai dizer, ainda não, Pai, pelo amor de Deus. Mas nós podemos sim viver uma vida de santidade aqui, no Kairos de Deus e no Cronos do homem, no tempo do homem. Porém, creio eu, queridos irmãos, que todos nós precisamos, quando nós olhamos para o nosso interior, para a nossa vida, para a nossa postura, a gente precisa mudar. Precisamos ser santos como Deus é santo. Evidentemente que o único que pode nos dar a santidade é Jesus. Então nós temos o quê? Que procurar identificar a nossa vida com a vida de Cristo. Por isso que o tempo da Quaresma, que é um tempo favorável, eu imagino a Quaresma, queridos irmãos, como um grande retiro, onde todo o povo de Deus vai dizer assim: eu quero aproveitar, eu quero saborear bem esse tempo, para que eu possa celebrar com dignidade, com pureza, com espírito convertido, a Páscoa. O primeiro sentido de vivenciarmos a Quaresma é a preparação para a Páscoa do Senhor, que nós vamos celebrar quando? Dia 20 de abril. Então todos vocês, se chegar lá no dia 20 de abril, sábado santo 19, se chegar no dia 20 de abril, você olhar para trás e falar assim: não preparei a minha Páscoa. Vai ser uma frustração espiritual, vai ser uma derrota interior. Mas fique tranquilo, queridos irmãos, que nós não caminhamos sozinhos, não. No início do tempo da Quaresma, que foi a quarta-feira de cinzas, a igreja nos propôs 3 pilares aonde devemos fundamentar essa busca por uma vida de conversão, de transformação. Ela pediu para que nós intensificássemos
Ou seja, aumentássemos a nossa vida de oração. Eu pergunto, a pergunta oratória, evidentemente: como que está a sua vida de oração? Sua vida com Deus? Como que você e sua família têm rezado? Qual foi a última vez que você sentou junto com o seu esposo, sua esposa, seus filhos, para rezar, para estar com Deus? Ou mesmo até individualmente, queridos irmãos, nós corremos o risco de levantar e dormir sem ao menos persignar o nosso corpo, sem ao menos rezar um Pai Nosso, porque eu vou voltar nesse tema do Pai Nosso daqui a pouco. Como que está a sua vida? Aí você vai falar: Padre Rafael, estou precisando melhorar. Está feio? Não tem rezado não. Lá em casa faz tempo que a gente não reza em família. E quando olha para o filho, para a filha, para rezar: mulher é disso. Tem que fazer outra coisa. Pega o celular e vai ficar no celular 2 horas. Outro pilar: o jejum, abstinência. Você não faz jejum, queridas mulheres. Por isso que eu aproveito, né? Você não faz jejum só para fazer regime. Você faz jejum para purificar a sua alma, para se purificar diante de Deus, para se humilhar, para dizer que através do meu sacrifício, do meu esforço, eu quero estar unido a Deus. É uma purificação. O jejum é para si. Mas cuidemos para que o jejum não seja da boca para fora. Jejum não é só deixar de comer. Jejum tem que levar a uma transformação das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso modo de viver. E o outro é a esmola, esmolar-se, a caridade. Que o coração seja aberto, solidário, fraterno, que as mãos sejam abertas, que o bolso seja aberto. Não é só questão, às vezes quando a gente fala da esmola, a gente pensa só em questão monetária, só pensa no nosso bolso, na nossa carteira. A esmola é estender a mão, é estar atento, é cuidar, é enxergar o outro que às vezes vive do seu lado e você não consegue enxergar. A esmola seria isso, viver a caridade. São características, queridos irmãos, mas próprias de quem acredita em Jesus. A nossa identificação com Jesus passa por isso. Jesus jejuou? Hoje eu vou falar sobre isso. Ele está no deserto jejuando e ainda tentado pelo diabo. E nossa lei, quando nós nos colocamos para nos purificar, somos tentados. Tanto é que todos os dias nós rezamos no Pai Nosso: não nos deixeis. Jesus orou. Jesus, ele foi caridoso demais. A expressão de nosso Senhor se demonstra pela sua caridade, a sua solidariedade. Caritas, em latim, significa amor. Na nossa língua, traduzido, ele nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós. Pois bem, queridos irmãos, já começamos a nossa caminhada. Eu pergunto para você: quarta, quinta, sexta, sábado, já foi no quarto dia. Você já começou a sua palestra? Já? Então tá bom. Se não começou, não perca tempo. Ninguém pode dizer assim, da boca para fora, com a boca cheia, melhor dizendo: eu não preciso. Todos nós precisamos. Se alguém aqui não está precisando, é uma brincadeira, tá? Eu vou rezar para você para o céu hoje. Quando você chegar lá, está fechado, né? Todos nós precisamos de conversão, de mudança de vida. Todos nós temos alguma coisa na nossa vida, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho que precisa ser mudado. A nossa postura, a forma como nós lidamos com as pessoas, a forma como nós tratamos aquelas pessoas que nos amam. Às vezes nós somos grosseiros, somos rudes, somos chucros, como diz no sul do Brasil. É uma chucreza que Deus me deu. Então, nosso Senhor hoje vai ensinar, a liturgia hoje vai falar: olha que coisa bonita, queridos irmãos e irmãs, eu vou repassar rapidamente. A primeira leitura fala daquele que creia em Deus, que era temente a Deus. Quando ele colhia qualquer coisa da sua terra, não precisava o padre, o sacerdote lá pedir, não. Ele pegava as primícias daquilo que a sua terra
e oferecia no templo, e fazia uma oração: aquilo que eu estou dando é aquilo que pertence ao Senhor. As primícias dá aquilo que Deus nos deu primeiro. Depois, queridos irmãos e irmãs, a segunda leitura vai falar que nós devemos amar a Deus com o nosso coração, significa o quê? Com a nossa vida. E não deve ser da boca para fora. A gente deve professar a nossa fé, ou seja, vivenciar a fé, testemunhar a fé e falar de Jesus, falar em nome de Jesus. Às vezes nós não vivenciamos e pouco falamos de Deus. Às vezes precisamos falar. A gente pensa assim: será que a pessoa vai aceitar, vai concordar? Será que a pessoa, olha, fala de Deus? A gente fala de tanta coisa e às vezes a gente deixa de falar de Deus. E vamos no Santo Evangelho. No Santo Evangelho, dá licença. O Santo Evangelho começa assim: naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Obrigado. Só isso daqui daria para a gente conversar o dia inteiro. Ele voltou do Jordão, ele foi batizado. E no Jordão, nós já celebramos o batismo do Senhor esse ano, diz que Deus disse: este é meu filho amado, preferido, escutai-o. E foi para o deserto. Jesus ele foi para o deserto, queridos irmãos e irmãs, para experimentar a força do pecado. Ele jejuou. E diz que no deserto ele foi tentado. O deserto é a nossa vida. É a nossa vida. Na nossa vida, todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados. Até o Filho de Deus. Eu pedi para ler essa pequena perícope para dizer o seguinte: ele acabou de ouvir de Deus que ele é o Filho amado. E no deserto, o primeiro questionamento que o demônio fez foi o quê? Se és Filho de Deus. O demônio faz isso conosco, queridos irmãos e irmãs. Ele nos provoca se nós somos filhos de Deus. Aí está a coerência, a vivência da fé. Olha, queridos irmãos e irmãs, falando em tentação, eu posso dizer para vocês uma coisa: o demônio, a gente não gosta de falar esse nome, né? O demônio, o diabo, coisa ruim, o encardido, Deus me livre, né? A gente até mesmo um pouco. Ele existe, ele está presente no nosso meio, mas ele não é aquela figura caricata, aquela figura que a gente sente o cheiro do enxofre, uma feição horrenda. Não. O demônio, ele é sedutor. Se fosse uma coisa ruim, ninguém caía nas garras dele. Ele vem nas melhores aparências, nos melhores sabores, nas melhores atitudes que a gente pode enxergar. Só que tem um detalhe, queridos irmãos e irmãs, queridos iniciantes, queridos catecúmenos: o demônio, ele sugeriu para Jesus, em todos os momentos ele sugeriu: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E ele estava falando com quem, queridos irmãos e irmãs? Com o pão descido do céu, o pão que veio para nos alimentar. Ele estava falando com o próprio Filho de Deus. Ele sugere para Jesus. Jesus viveu tudo como nós. E eu quero que todos respondam, menos o Jesus viveu tudo como nós, menos o pecado. Ele viveu a tentação do pecado, mas ele não tentou. Ele é um ungido, filho encarnado. Ele é o amado por Deus e o desejado por nós. Então o demônio, a vida inteira ele vai sugerir. E se a gente não está em espírito de oração, na união com Deus, caímos. Ninguém aqui queira desafiar o mal.
Porque a hora que a gente menos imagina, ele vai nos enrolando, nos envolvendo, vem transvestido de uma pessoa bonita, de uma situação bonita, ele vai com que o ferrugem corroendo o nosso osso, a nossa vontade, a nossa liberdade. Daqui a pouco nós já estamos nas mãos dele. Sabe aquele ditado que fala assim: só podia ter feito pacto com o demônio, né? Aquela pessoa que quer levar vantagem em tudo, está sobre todos, não respeita ninguém, se passa perto de uma igreja, até arrepia o corpo. Nós podemos, todos nós, se a gente não cuidarmos, nós podemos ser tomados por ele. Mas o que significa a palavra de Deus nesse primeiro domingo da Quaresma? Que Jesus venceu a tentação. Ela existe e todos os dias nós somos tentados, porque todos os dias, quando a gente reza o Pai Nosso, quem reza o Pai Nosso todo dia, levante a mão. Tá bom? Tá bom? Então, reze. Tá bom? Porque Deus sabe. Reze. Todos os dias que a gente reza o Pai Nosso, a gente pede duas coisas. A gente pede o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Esse pão nosso é Jesus. Esse pão nosso é o alimento do nosso dia a dia, é o nosso sustento, é a dignidade que toda pessoa tem direito de ter na sua mesa o pão de cada dia. E nós sabemos que no nosso país existem muitos irmãos que têm a carestia do pão. E eu sempre digo, aonde existe carestia, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Aonde existe carestia, não existe a Eucaristia. Jesus ainda não é pleno, aonde irmãos passam fome. E todos os dias nós vamos pedir de novo: não nos deixeis cair em. Tá. Agora só pedir, não te vai não, tá? Você pediu e acha que vai. Você vai ter uma retoma do teu lado. Não, você tem que viver para não deixar que a tentação entre no seu coração, na sua vida. Porque hoje a gente subjetiva tanto, né? E a gente acha, isso pode, isso não tem importância, isso é pouca coisa. Tem gente que fala assim: vive fazendo fofoca, e acha que pode. Vive mentindo, e acha que pode. Tem gente que vive caluniando e acha que pode. Tem gente que vive uma vida de infidelidade a Deus e ao outro. Tem gente que acha que pode. Isso é ação do mal, do pecado, do inimigo. Então ele não vai vir naquela forma de monstro, ele vem de forma que nos seduz. E guarda essa palavrinha aqui, queridos irmãos e irmãs. Quando você abre a sua vida, o seu coração, a concessão, aí você já é filho do demônio. Quando você deixa ele entrar na sua vida, no seu coração, você fala assim: Padre Rafael, como que eu me liberto disso? Jesus. Como que eu sou imune a tudo isso? Jesus. Como que eu posso me proteger? Jesus. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra, seja no céu, seja no inferno. Ele é o Senhor, Ele é o Deus. Isso que nós devemos aprender nesse primeiro domingo do tempo da Quaresma, que nós somos tentados, mas Jesus venceu a tentação, venceu o demônio. Amém, gente? Amém. Então agora, queridos, queridos, iniciamos.